Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Tem que ficar girando assim. Lá no livro de Daniel. Daniel 1. Eu não sou muito bom de dar nome para quando eu escrevo alguma coisa, mas o nome que eu coloquei ali para salvar o arquivo era Resposta em Meio ao Tempo de Confusão. Que existe ali no livro de Daniel, e de repente o Senhor ele me trouxe algo totalmente novo sobre o livro de Daniel. Eu gosto de ler o livro de Daniel porque ele foi o primeiro livro da Bíblia que eu li em um dia. Foi o primeiro livro que eu tirei um dia todo. Falei, hoje eu vou tirar o dia para ler a Bíblia. Eu li o livro de Daniel e aí parei de ler. Falei, li o livro todo. Foi 1h30 no máximo, nem isso. E esse foi o meu dia. Eu falei assim, já li um livro inteiro da Bíblia, tô ficando bom. E aí eu estava lendo alguns livros relacionados à escatologia. E aí eu comecei a ler Daniel de novo. E eu me deparei com Daniel 1, que diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes um novo nome: Daniel, o nome de Beltesazar; a Ananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com comida e nem com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei. O meu senhor determinou que a comida e a bebida de vocês, se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Eu acho muito interessante esse texto porque ele está falando sobre o rei da Babilônia que vem para atacar a cidade de Jerusalém. Ele vem para atacar o povo onde Deus ele protegia. O rei da Babilônia ele vem e cerca a cidade. E eu acho muito interessante isso porque eu comecei a olhar para esse texto de uma forma diferente. Por quê? Porque a Babilônia ela vem de Babel. Babel ela significa grande confusão. Gênesis 11, se quiser anotar aí, não precisa abrir. Gênesis 11 conta a história de como a cidade de Babel ela começou a ser formada. Conta a história de que o povo quis construir uma torre e uma cidade. Eu acho interessante porque Babel ela é o significado da total oposição contra a vontade de Deus. A Babilônia, ela é a oposição contra a vontade de Deus. Por quê? Gênesis 1:28, Deus ele vai dizer: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. É isso que o Senhor diz ali na criação. Mais para frente nós vamos ler de novo que Deus, depois do dilúvio, ele diz, Gênesis 9:7, sejam férteis, multipliquem-se e encham
a terra. E a Babilônia, ela nasce no coração dos homens exatamente para se opor a essa vontade de Deus. Gênesis 1:4 vai dizer: vamos construir uma cidade e uma torre que vai até o céu, assim nós não seremos espalhados pela terra. A intenção da Babilônia vai ser sempre se opor à vontade de Deus. Tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, aquilo que o Senhor diz, é a Babilônia. Esse é o papel da Babilônia: se opor contra a vontade e a soberania de Deus. Quando eles criam aquela cidade, o propósito deles era que eles não fossem espalhados pela terra, sendo que Deus, ele diz: vão, multipliquem-se e povoem toda a terra. Deus, ele sempre quis nações. Deus, ele sempre quis ter nações. E aí aqueles caras falam: não, nós não vamos. Nós vamos construir a nossa cidade e nós não vamos ser espalhados. Nós não vamos nos espalhar pela terra. É interessante porque eles não só querem construir uma cidade para não ser espalhados pela terra. Agora eles também dizem: o nosso nome ficará famoso. O nosso nome ficará famoso e será reconhecido, porque nós construímos uma cidade e não nos espalhamos pela terra. Cara, a Babilônia, ela é o lugar onde ter um nome famoso e mais importante é o objetivo, mesmo que isso se oponha à vontade de Deus. Ter um nome reconhecido é mais importante do que cumprir a vontade de Deus. Mesmo que para você ter o seu nome reconhecido, você tem que se opor a Deus. Mesmo que para isso você tenha que se opor àquilo que Deus nos ensinou. A Babilônia nos ensina dessa forma. É isso que nós olhamos. Aqueles homens, eles queriam ter um nome famoso. Não importava se isso ia ser contra a vontade e a soberania de Deus. Não importa se ia ser contra aquilo que o Senhor tinha instruído. Eles queriam ter um nome reconhecido e famoso. E é interessante porque esse povo que começou a construir essa torre, essa cidade de Babel, anos depois, eles vão ficando cada vez mais fortes e eles se tornam um império. Eles se tornam um império babilônico. O mesmo império que está cercando a cidade de Jerusalém agora. O mesmo império que está cercando a cidade é aquele povo que começou uma rebelião. É o povo que começou aquela grande confusão, onde Deus desce e confunde todas as línguas. É esse povo agora que está cercando a cidade de Jerusalém. É esse povo que está cercando, e agora o Senhor olha e vê aquele povo cercado. E então Deus, ele faz uma coisa que eu acho muito interessante. Daniel 1:2 vai dizer que Deus entrega o rei nas mãos dos seus inimigos. Deus, aquele que sempre pelejou pelo povo, agora ele entrega o rei nas mãos dos seus inimigos. Esses dias nós estávamos conversando no PG, eu e a Emily, eu falei: cara, se você for olhar, todos aqueles povos, eles sempre sofreram as consequências, porque eles não se opunham somente contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Eles se opunham contra Deus. Eles queriam lutar contra Deus. Nós sabemos que quando nós lutamos contra Deus, o resultado é óbvio: Deus vai vencer. Nós não podemos vencer Deus. Então aqueles povos, eles tentavam guerrear contra Deus e sempre saíam derrotados. Mas dessa vez é interessante porque o Senhor, ele decide entregar o povo. O Senhor, ele não cogita lutar contra o império da Babilônia, porque se ele lutasse, certamente ele venceria. Obviamente ele venceria. Mas agora ele decide entregar. Agora ele diz: cara, vai, eu vou entregar vocês nas mãos dos babilônicos. E aí nós vamos olhando para esse texto, e Daniel 1:3 vai dizer que além desse povo, além do rei ter saqueado a cidade, ele ordena: traga alguns jovens da família real. Traga alguns jovens, traga os melhores jovens que vocês têm.
para eles servirem aqui no palácio. Traga os melhores. E aí ele vai e leva Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens, eles são levados para a Babilônia. Eles são levados cativos para a Babilônia. Agora eles são cativos da Babilônia. E eles são jovens da família real. Eles são jovens importantes que tinham uma importância naquele tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. A idade aproximada desses jovens era de 16 a 17 anos. Aproximadamente com 16, 17 anos agora, eles estão presos dentro da Babilônia. Eles são prisioneiros da Babilônia. Eles estão presos agora e eles estão na Babilônia e o rei fala: da minha mesa eu vou dar algo para eles comerem diariamente. Eu vou dar uma porção daquilo que eu como para que eles comam. Eu quero que eles sejam os melhores, eu quero que eles me sirvam, então eles vão ser os melhores. E então eu vou começar a dar algo para eles todos os dias. Todos os dias eu vou dar algo da minha mesa para eles. Eles não vão comer algo que eu não como, eu quero que seja da minha mesa. Eu quero que seja uma porção daquilo que eu me alimento. Daniel 1:5 vai dizer agora que eles receberiam um treinamento para servir ao rei. Eles receberiam um treinamento de 3 anos, de aproximadamente 3 anos, para passar por um processo para ser escolhidos para servir ao rei. Nesse treinamento eles aprenderiam sobre a língua, os costumes, a literatura, a escrita, tudo da Babilônia. Eles começariam a aprender sobre a Babilônia, para poder servir ao rei. Então quer dizer, agora eles comem na mesa do rei, e eles aprendem e são instruídos para serem como os babilônicos. Os escravos agora estão sendo instruídos para serem como aquele povo. E se nós pararmos para olhar, isso não soa um pouco familiar nos nossos dias? Não parece nem um pouquinho com a nossa realidade hoje? Se nós formos olhar, parar para olhar? Por quê? Porque hoje nós vivemos em meio a uma grande confusão. Hoje nós estamos inseridos em um ambiente de uma grande confusão. Nós começamos a olhar para fora do nosso contexto igreja, do nosso contexto Levantins, e nós olhamos e nós só vemos o quê? Uma grande confusão. Nós não conseguimos enxergar uma esperança quando nós olhamos para fora. Por quê? Porque está tudo uma bagunça, está tudo uma grande confusão. Nós olhamos para um lado e tem pessoas ensinando coisas falsas, tem falsos ensinos sendo pregados. Nós olhamos para o outro lado, tem falsos cristos sendo adorados, falsos messias dizendo que a verdade está aqui, que a verdade está ali. É isso que nós começamos a olhar, é essa grande confusão. Nós começamos a olhar e nós vemos muitas falsas informações. Nós vemos muitas falsas informações. Dizemos que nós vivemos na era da fake news. Nós começamos a ver muitas coisas falsas circulando por aí, quando nós mesmos inventamos coisas falsas dos outros que estão do nosso lado. Que também tem esse ponto, né? A gente também participa da grande confusão. E tem uma coisa que o Romulo fala muito nos vídeos dele, que é engraçado, que são as chamadas teorias da conspiração. Nós vamos, esses dias aconteceu um negócio no PG, na saída do PG, alguém me perguntou se eu assistia um cara que só faz vídeo de teoria da conspiração. O cara só faz vídeo de teoria da conspiração, de teoria maluca. O cara soma um número aqui, abaixa 2 ali, multiplica por 3 e fala que fulano é o anticristo. E aí você vai olhar para os vídeos do cara, é só loucura. E aí alguém me perguntou, você assiste esse cara? Eu ri e falei, não, mano. Eu queria ter falado assim, não acredito que você faz isso, mas eu ri e falei, não assiste esse cara, mano. Não assiste esse cara ele só fala besteira. Tem surgido um monte de teoria da conspiração, um monte de coisa
que está causando, está piorando essa grande confusão. Nós olhamos para fora e nós só vemos isso, uma grande confusão. Outra coisa que é muito comum dos dias de Daniel com os nossos dias é que todos os dias são oferecidas uma porção da mesa do Deus dessa era. Todos os dias é oferecido, eu tenho certeza que é oferecida uma porção da mesa do Deus dessa era para você. Todos os dias quando você abre a sua rede social, eu tenho certeza que aparece alguma coisa relacionada à pornografia. Não precisa nem ser sua rede social, seu Spotify às vezes. Hoje eu estava na barbearia cortando o cabelo, e aí enquanto ele estava fazendo minha barba, eu estava lá de olho fechado, e eu comecei a ouvir e prestar atenção, porque só estava eu e os barbeiros na barbearia, então a gente não estava mais ali conversando. E cara, não teve uma música que não tocou, que não falava de sexo e drogas. Não teve uma. Todas falavam exatamente sobre isso. Então, é uma porção que está sendo oferecida dessa mesa para nós. Há uma porção de todos os dias mentiras sendo oferecidas para nós. Todos os dias há uma porção de mentiras sendo oferecidas. Nas escolas, nas nossas rodas de amigos. Todos os dias nós recebemos mais uma porção. Nós vamos recebendo várias e várias porções da mesa do Deus dessa era. Nós vamos olhar agora e nós temos uma coisa que é nova, de certa forma, que começou a ser muito mais comum agora, que são algumas ideologias que começaram a ser pregadas. Todos os dias nós recebemos algum tipo dessa porção, dessa mesa. Nós vamos recebendo uma porção dessa mesa. Nós vamos recebendo. Está disponível todos os dias um pouco dessa porção. Todos os dias está disponível para nós uma porção do nosso egoísmo, algo que alimente o nosso egoísmo, algo que faça nós olharmos apenas para nós mesmos, algo que faça olhar apenas para que a gente pense, pô, eu só preciso satisfazer os meus desejos e eu só preciso viver da forma que eu quero viver. A gente vai começar a conversar com as pessoas e nós começamos a ver o quanto essa porção de egoísmo é disponível todos os dias. Todos os dias, cara, tem dias que eu estou lá trabalhando e aí eu não sou uma pessoa que fala muito no trabalho ali, acredite se quiser. Eu sempre fico ali com fone de ouvido e ouvindo algumas coisas. E sempre quando eu tiro meu fone, eu me deparo com alguma situação que eu falo, mano, de novo, essa pessoa está sendo extremamente egoísta. De novo essa pessoa ela só está pensando nela mesma. Então, cara, isso está disponível, uma porção dessa mesa é disponível para nós, para que nós começamos a olhar e falar assim, mano, a única coisa que importa é a minha felicidade e o resto, tanto faz. Essa porção de egoísmo está disponível todos os dias. Outra coisa que é muito parecida, eu até comecei a falar, falei um pouquinho ali, nós aprendemos constantemente sobre o mundo onde nós estamos inseridos. Nós aprendemos todos os dias sobre o mundo onde nós estamos. Nós aprendemos todos os dias sobre essa grande confusão, sobre essa Babilônia onde nós estamos inseridos. Nós aprendemos todos os dias. Nós começamos quando nós abrimos a internet, nós nos deparamos com algo relacionado à cultura e ao aprendizado desse mundo. Cara, hoje de manhã eu estava em casa e eu estava pesquisando. Eu já tinha montado todo um esboço aqui para mensagem. Eu falei, cara, vou pesquisar um pouco mais sobre a Babilônia. Cara, é incrível o tanto de conteúdo que tem na internet sobre a Babilônia. E todos eles falando sobre a grandeza e exaltando a Babilônia. Aí eu falei, cara, como assim? Cara, tinha conteúdo de escola falando sobre a Babilônia. E falando, cara, porque o rei Nabucodonosor foi um grande conquistador e foi um homem exemplar. E eu falando, meu Deus. E eu fiquei abismado, cara, eu comecei a ler. Eu falei, cara, quanto conteúdo está disponível. Cara, se você abrir o seu computador e começar a pesquisar sobre qualquer coisa que não presta,
vai ter muito conteúdo. Você vai ter muita coisa para aprender. Só que aí nós vamos olhar e nós queremos aprender sobre o Senhor. Nós vamos olhar, se dá um Google, você não acha nada. Vai no ChatGPT, ele não pode responder. Ele diz, eu não posso responder isso. E aí nós vamos aprendendo sobre essa cultura, e nós vamos aprendendo sobre os pensamentos dos pais dessa cultura. Nós vamos desenvolvendo essa cultura. E aí, quando nós menos esperamos, nós estamos desenvolvendo a mesma ideologia dos babilônicos. Nós estamos sendo iguais aos babilônicos. Agora nós nem sabemos mais quem nós somos, porque nós estamos apenas inseridos naquele mundo. Estamos aprendendo tudo sobre aquele mundo, sobre aquela grande confusão. Nós estamos aprendendo tudo sobre aquele lugar. E nós vamos nos deparar com um dia, nós vamos estar iguais a eles, porque nós começamos a absorver tanta coisa sobre eles, sobre a cultura, sobre tudo. Nós recebemos essa porção da mesa do rei todos os dias, todos os dias e todos os dias. Quando nós deparamos, nós somos babilônicos. Se eu não me engano, agora me fugiu, é Esdras, capítulo 2, não me lembro agora, que diz que quando o povo voltou da Babilônia, para os sacerdotes foi pedido a identidade de sacerdotes, e eles não tinham mais a sua identidade. Enquanto Esdras falava, tinha que ter um tradutor traduzindo para aquele povo, porque eles nem lembravam mais do seu idioma. Agora eles só sabiam falar a língua dos babilônicos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou falando tanto assim sobre a Babilônia? E comecei falando sobre Daniel, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Calma. Porque esses dias eu estava orando. Na verdade, eu estava num momento ali de intimidade com o Senhor. Isso foi no domingo. E aí eu estava falando, comunicando algumas coisas para o Senhor sobre o retiro, falando: Deus, o Senhor podia dar um help para a gente, fazer a obra na vida de algumas pessoas de uma forma mais forte, mais poderosa. E eu estava ali com o Senhor nesse momento e falando com Ele, e de repente eu comecei a ouvir algo do Senhor. E eu estava lendo o livro de Daniel, não pensando em achar isso, mas eu estava lendo, querendo entender algumas coisas de um livro que eu estava lendo. E aí Deus falou assim: mano, Daniel 1. E Ele começou a ministrar algo no meu coração, e eu comecei a anotar. Eu estava tomando banho, debaixo do chuveiro eu peguei meu celular e comecei a anotar. Falei assim: Deus Ele está falando algo aqui. E uma coisa que o Senhor me falou sobre tudo isso que nós falamos, sobre a Babilônia, sobre o povo ter sido tomado como cativo, e eles serem treinados, e eles receberem da mesa do rei, e todas essas coisas, foi que essa geração, ela seria como a geração de Daniel. Ela seria uma geração como a geração de Daniel. Ah, por que como a geração de Daniel? Essa foi a pergunta que eu fiz, e eu comecei a ouvir algo. Abra comigo sua Bíblia, se você fechou. Daniel 1 e 8. Essas foram as respostas e aquilo que o Senhor começou a trazer ao meu coração, relacionadas sobre a geração ser uma geração como a geração de Daniel. Acharam? Daniel 1 e 8. Daniel 1 e 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para abster-se deles. Quando o Senhor começou a comunicar para mim, falar assim: mano, fala que essa geração ela será como a geração de Daniel. Isso foi a primeira coisa que veio no meu coração. E geralmente quando a gente ouve alguém falar sobre Daniel, a gente ouve falar sobre Daniel não escolheu não se contaminar. Mas é uma verdade, cara. E é uma verdade que tem que ser vivida nos nossos dias, nos dias de vocês, e nos dias futuros que vocês enfrentarão. Isso tem que ser uma verdade.
Vocês têm que decidir não se contaminar com tudo aquilo que é oferecido na mesa do Deus desse mundo, do Deus dessa era. Vocês têm que optar para não se contaminar. O Senhor falou, eles optarão a não se contaminar com as porções diárias da mesa do rei. Eles não irão participar, não irão comer da mesa do rei. Eles irão se abster. Eles irão ficar longe. Por quê? Porque eles não querem participar desse império que é gerado dentro de uma grande confusão. Porque eles não querem participar daquilo que está acontecendo. Eles querem ser diferentes. Essa geração será como a geração de Daniel. Por quê? Porque primeiro eles vão escolher ser diferentes. Eles vão escolher viver diferentes. Eles vão escolher viver como Daniel viveu, dentro da Babilônia, mas vivendo diferente. Daniel, ele estava ali preso, e aí ele tem a audácia de dizer, cara, tem como dar uma moral aí? Eu não quero participar disso. Eu quero me abster, eu quero ficar longe disso. O Senhor falou, essa geração será como Daniel nesses dias, porque aonde tiver uma roda de pessoas fazendo coisas erradas, eles ficarão longe. Aonde tiver pessoas tramando planos que vão contra os princípios de Deus, eles ficarão longe. Aonde tiver pessoas dizendo que isso é certo, isso é errado, e tudo aquilo que é certo for contra os princípios de Deus, eles ficarão longe. Eles ficarão longe, eles fugirão, eles dirão não para a mesa do rei. Eles dirão não para as iguarias que vem na mesa do rei. Eles dirão não para tudo aquilo que é tão agradável aos olhos, que é tão agradável para a nossa carne. Eles dirão não. Essa geração será uma geração que falará não. Uma geração que ficará longe de tudo isso. E aí eu falei, Deus, mas e é só isso? E aí de repente o Senhor falou, cara, vamos lá, tem mais. Abra comigo agora a sua Bíblia, Daniel 3. Daniel 3, versículo 16 ao 18. É uma história muito famosa. Acharam? Daniel 3, versículo 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalhas em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa geração será uma geração que não se dobrará aos outros deuses. Essa geração será uma geração que reconhecerá que somente Deus é Deus, que somente Ele é o Senhor. Essa geração será uma geração que conhecerá tanto ao Senhor a ponto de dizer, cara, isso que você está me falando que é um Deus é mentira, porque eu conheço Ele. Essa geração será uma geração que não será enganada, porque ela conhecerá o verdadeiro Deus. É uma geração que quando alguém chegar e falar, cara, esse aqui é Deus, o adore, ela vai falar, não. Por que não? Porque eu conheço o verdadeiro Deus. Porque nós conhecemos o verdadeiro Deus. Ah, mas e agora você vai ter que morrer por isso? Você vai ter que morrer porque você não está adorando esse Deus? Cara, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus que eu acredito. Ele vai continuar sendo Deus que eu adoro. E eu não vou me curvar diante de outros deuses. Eu não vou me curvar diante de falsos deuses. Por quê? Porque eu conheço o verdadeiro. Eu sei quem Ele é. Eu me relaciono com Ele. Eu ouço a voz dEle. Eu sinto o cheiro dEle. Eu conheço o toque dEle. Essa é a geração que será parecida com a geração de Daniel.
Não importa o quão belo seja, não importa o quão agradável seja, o quanto de benefícios nos tragam adorarmos a outros deuses, nós vamos dizer: não, eu conheço Ele, os meus olhos estão nele. E quando eu coloquei os meus olhos, uma vez que eu olhei nos olhos do leão, eu fui incendiado. Vocês acabaram de cantar isso aqui. Vocês acabaram de cantar que olharam nos olhos do leão. Vocês olharam e disseram que conhecem os olhos do leão, que vocês estão incendiados. Então nada pode te roubar desse lugar. Nada pode te tirar desse lugar. Por quê? Porque você o conhece. Cara, esses dias eu estava falando: Deus, é muito engraçado porque a gente costuma muito falar sobre vamos voltar ao primeiro amor. Mas só que tem muita gente que não amou nem o começo, nunca nem amou e quer voltar para o primeiro amor. Como que você vai voltar se você nunca amou? A gente tem que começar amando Ele todos os dias. O amor, ele vai nascendo quando nós vamos nos relacionando com Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós os amamos. Cara, se você não se relaciona, se você não o conhece hoje, a primeira vez que te pedirem, fala: cara, nega. Você nega porque você não conhece, porque você não sabe quem Ele é. A primeira vez que alguém chegar e te oferecer algo para você se dobrar diante de outros deuses, você vai se dobrar porque você não conhece Ele. Essa será uma geração que conhecerá o Senhor, uma geração que saberá reconhecê-lo, ouvir a sua voz e ouvir ao chamado de Deus. Olhando um pouquinho mais para frente, o Senhor começou a me mostrar uma coisa que é muito pontual para os nossos dias. Muito pontual, e é uma coisa que nós estamos orando e declarando sobre esse retiro. Essa geração será uma geração que nunca perderá a sua identidade. Essa será uma geração que nunca perderá a sua identidade. Abre comigo Daniel 1:7. Acharam? Daniel 1:7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Cara, a primeira coisa quando nós estamos instruídos em um ambiente de confusão, um ambiente de grande confusão, é a confusão e a tentada de retirar a nossa identidade. A primeira coisa que acontece quando nós estamos nesse ambiente é a nossa identidade, ela é atacada. A nossa identidade, ela tenta ser mudada e moldada conforme o que aquelas pessoas acreditam. E elas tentam implantar isso na nossa cabeça de uma forma que nós começamos a olhar e começamos a acreditar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua identidade, ela é uma, e é a identidade de filho. Essa é a sua identidade, a identidade de filho de Deus. A sua identidade não é baseada naquilo que você sente. A sua identidade, ela é baseada no que Deus diz sobre você, e Ele diz que você é um filho. Por mais que todos agora estão dizendo que é uma moda, você é quem você sente. Não, você não é quem você sente, você é aquilo que o Senhor diz que você é. Não tem como você negociar a sua identidade quando você sabe que você é um filho. Ainda que um monte de ideologia comece a sobrecarregar a sua cabeça, comece a colocar coisas na sua cabeça, comece a tentar mudar os seus pensamentos, você continua tendo a identidade de filho. Essa é a sua identidade. A sua identidade é uma identidade de filho, cara. Não importa, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Cara, não, você é um filho, e isso não pode dizer quem você é. Você não pode ser governado por aquilo que você sente. Você tem que ser governado por aquilo que você é, e você é um filho. Você é um filho de Deus.
Você é um filho, cara. Tira isso da sua cabeça. Tira esse negócio que está sendo dito por aí, que você é aquilo que você sente. Não, você não é aquilo que você sente. Você não é aquilo que você sente. Cara, isso é uma mentira que está tentando roubar a sua identidade, está tentando trazer uma grande confusão para você, porque você não é isso. Você não é isso. Você é um filho. A sua identidade é uma identidade de filho. O Romulo falou aqui que esse retiro será um divisor de águas, um novo tempo nas nossas vidas. E será um tempo onde pessoas entenderão aqui que mesmo lutando contra os seus sentimentos, a identidade delas é uma identidade de filhos. A identidade não muda, a identidade não mudou, continua sendo uma identidade de filhos. E o Senhor, Ele está aqui hoje para receber os seus filhos, mesmo que eles sintam coisas que não agradam a Ele. Ele está dizendo: filho, eu estou aqui e a gente vai vencer isso junto, porque a sua identidade é uma identidade de filho. Eles chegaram na Babilônia com 16, 17 anos, e o filho de Nabucodonosor, ele tem uma visão, e a mãe dele fala assim: cara, tinha um maluco aqui, que seu pai consultava ele de vez em quando ele tinha esses problemas aí, quando aparecia uma mão e começava a escrever na parede, quando ele tinha uns sonhos meio maluco, ele chamava esse cara, e esse cara, ele respondia. Mais ou menos 80 anos depois, Daniel, ele é chamado para dentro do palácio. Daniel, ele é chamado para dentro do palácio do rei, e o rei fala: mano, descobre o que essa mão escreveu aqui. Descobre aí, você que é o bichão, descobre aí o que essa mão está falando. Minha mãe falou que você é o brabo. Se você acertar o que essa mão descobriu aí, eu te dou riquezas, tesouros e tudo aquilo que você quiser. Daniel responde: mano, o que é teu você dá para os teus. Daniel, 80 anos depois de estar dentro da Babilônia, Daniel continuava dizendo não. E sabe o que é interessante? Daniel 10 e 11, abra comigo. Daniel 10 e 11. E ele disse: Daniel, presta atenção, ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Cara, essa visão que Daniel tem, já tinha se passado mais de 80 anos, e esse cara estava dentro da Babilônia. O nome dele tinha sido trocado. As pessoas não o chamavam mais de Daniel. As pessoas o chamavam por aquele nome que tinha sido dado para ele lá na Babilônia. Daniel, ele já estava ali. Imagina, cara, você vivendo 80 anos contra pessoas, as pessoas falando seu nome, outro nome, falando: pô, outro nome seu aí. A pessoa te chamando de outro nome. E aí, cara, 80 anos depois, alguém não, né? Um anjo traz uma revelação para Daniel e diz: Daniel. Um anjo diz: Daniel, você é muito amado. Daniel, você é muito amado. Sabe qual que foi a reação de Daniel ao ouvir o nome dele, Daniel? Ele se colocou de pé. Quer dizer, se ele se colocou de pé, ele entendeu que era com ele. Ele entendeu que era com ele. Ele entendeu que quando falou Daniel, ele sabia que era ele. Por quê? Porque ele tinha a sua identidade. Ele não abriu mão da sua identidade. Mesmo vivendo 80 anos em meio à grande confusão da Babilônia, Daniel se manteve fiel e entendendo onde estava a sua identidade e qual era a sua identidade. Essa geração será uma geração que, mesmo vivendo nos dias maus e dias piores que virão, será uma geração que vai entender a sua identidade.
será uma geração que vai entender a sua identidade, não vai abrir mão dela. Será uma geração que vai entender e vai entender que é muito amada. É uma geração que é muito amada, uma geração que o Senhor revelará coisas, o Senhor revelará grandes coisas a essa geração. E para isso acontecer, essa geração tem que continuar entendendo qual é a sua identidade. E mesmo que as pessoas lá fora dessa grande confusão te chamem por outro nome, mesmo que essas pessoas lá fora te chamem por outro nome, elas digam outra coisa relacionada a você, você vai continuar dizendo: não, eu sei quem eu sou e eu conheço a minha identidade. E quando alguém dizer Daniel, você vai entender que é com você. Por quê? Porque mesmo estando numa grande confusão, você ainda sabe qual é a sua identidade. Você ainda sabe. Podem passar 80 anos, você está inserido em um contexto catastrófico. Quando alguém falar o seu nome, você vai dizer: sou eu, porque eu sei quem eu sou. Independente do tempo que passou, independente de como me chamaram, independente do que tentaram me fazer acreditar que eu era, eu sei quem eu sou. Essa será uma geração que vai saber quem é, que vai saber quem ela é e não vai abrir mão disso. E quando vierem revelações, estará pronta, porque sabe quem é e que é muito amada. Que é muito amada pelo Senhor. Uma geração muito amada. Por isso que o Senhor ainda tem feito tantas coisas no nosso meio. Porque é uma geração muito amada por Ele. É uma geração que ao mesmo tempo que ela é muito desacreditada, ao mesmo tempo que essa geração ela é muito bombardeada com todas as coisas ruins que nós falamos agora há pouco, sobre o que vem naquela mesa, é uma geração que é muito amada pelo Senhor. E o Senhor continua derramando do seu poder. O Senhor continua se revelando. O Senhor continua se revelando todos os dias. E esse final de semana foi um final de semana onde mais uma vez o Senhor te trouxe aqui para se revelar. E para se revelar mais um pouco. E para continuar dizendo: você é muito amado. Cara, então não perca essa oportunidade de reconhecer, falar assim: mano, talvez isso que ele está falando é realmente verdade. Talvez eu estou perdendo a minha identidade. Talvez eu estou deixando com que algumas coisas dessa grande confusão me afetem. Talvez eu estou experimentando dessa mesa que está, dessa porção da mesa do rei todos os dias, e eu estou tentando lutar contra isso, mas eu não consigo vencer. Faça desse fim de semana uma oportunidade. Cara, precisa ser nesse fim de semana. O Senhor ele está disponível todos os dias. Mas se você está aqui, se você não mudou até agora, use isso para mudar. Desde com que o Senhor comece a te transformar a partir daqui. Cara, se for preciso você se humilhar aqui e falar assim: mano, daqui para frente eu quero ser somente um filho amado. Aproveite isso. Não deixe mais esse dia passar. Porque pode chegar um dia que alguém vai chamar o seu nome e você não vai mais entender. Porque você está tão acostumado a viver na Babilônia, a viver em meio a uma grande confusão, que você já não se conhece mais. Que você perdeu a sua identidade. Que alguém pode chamar pelo seu nome e você não vai saber. Que quando ele se revelar a você, você não vai reconhecer. Por quê? Porque você está tão acostumado, já está tudo tão normal para você. O que era errado hoje já se tornou normal. O que você achava que não podia ser feito hoje, você sente falta de não fazer e você acha errado quando você não faz. Talvez seja esse o contexto onde você está inserido. Talvez seja essa a oportunidade de deixar isso para trás. Cara, mas o que mais me chamou a atenção nesse texto, e
depois de toda essa volta de tudo isso, é uma coisa que o Senhor colocou no meu coração muito forte, muito forte. Foi lá no que diz Daniel 1 e 3. Abre comigo. Daniel 1 e 3. Amém? Vocês estão aí? Estão acordados ainda? Então, a gente pode seguir mais um tempo aqui ainda. Tem uma galera que já está aí, ó, só de dormes. Daniel 1 e 3, acharam? Daniel 1 e 3 diz assim: então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Isso aqui foi o que eu fiquei mais encucado lendo esse texto. Amém? Não precisa conversar também, é só para vocês não dormirem, só para vocês acordarem. Isso foi o que me deixou mais assim, pensativo sobre esse texto. Porque o grande ponto da questão onde o Senhor começou a falar comigo foi esse texto. Cara, eu fiquei pensando, mano, por que ele leva os caras da família real para servir? E eu fiquei pensando, o que esses caras iam, para que eles iam servir naquela época? Tipo assim, e por que é tão específico a escrita do autor desse texto dizendo, ele levou membros da família real. Amém? Galera que está conversando aqui, amém? Beleza? Ele levou os membros da família real para servirem. Aí eu fiquei pensando, cara, por que tipo assim, é tão explícito assim, né? Membros da família real. E aí o Senhor me levou a outro texto, que está lá em 1 Pedro 2 e 9. Primeira Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Acharam? 1 Pedro 2, 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio real. Vocês são um sacerdócio real. E aí eu comecei a pensar, Deus, mas tá, qual que é o contexto desses dois textos? O que está comunicando? Não tô entendendo. E é muito interessante porque se você olhar para o meu braço, eu sou apaixonado por flecha. Eu sou apaixonado pelo significado de uma flecha, da flecha ser lançada, e vários significados e várias coisas sobre flecha. Eu tenho uma flecha tatuada no braço justamente por isso, por ser apaixonado pela ideia da flecha. E o que o Senhor me disse uma coisa muito interessante nessa noite ali, enquanto nós estávamos conversando e Ele comunicando algo. Ele me disse que era chegado um tempo onde essa geração eleita, ela estaria no meio da Babilônia. Ela estaria no meio dessa grande confusão. E elas seriam como flechas incendiadas. Elas seriam como flechas incendiadas. E aí eu comecei tá, beleza, flecha. Flecha para mim ela significa o envio. Flecha para mim ela significa você enviar, você lançar. Você vai pegar uma flecha e você vai lançar essa flecha. Beleza, eu entendi que significa o envio. Pô, mas nós vamos enviar as pessoas para o meio da confusão, para o meio da Babilônia.
E aí que ficou interessante. Era exatamente sobre isso. Era exatamente sobre isso. Mas o porquê que essas flechas eram flechas incendiadas? O porquê que essas flechas tinham que ser flechas incendiadas? O porquê que essa geração seria como flechas incendiadas no meio da Babilônia? E não somente como flechas. Porque flecha, se você lança uma flecha e você está num lugar onde você consegue, você pode pegar ela e você pode colocar ela na aljava de novo. O arqueiro pode lançar a flecha e ir atrás e pegar e guardar ela de novo. É tranquilo, se ele conseguir recuperar essa flecha. A aljava, ela significa um lugar de descanso, um lugar de segurança, um lugar de cuidado. Só que uma flecha incendiada, não tem como o arqueiro ir pegar a flecha que pegou fogo e guardar na aljava de novo. Não tem como ele pegar as cinzas de uma flecha e colocar ela de novo na aljava, ó. Cara, é chegado um tempo, a geração de vocês passará por um tempo onde serão lançadas como flechas incendiadas. A flecha, ela significa o envio. Incendiada significa o martírio. Incendiada significa flecha que vai é uma flecha que vai ser lançada no meio da Babilônia e ela vai incendiar tudo ao redor dela. E deixa eu te dizer, por que martírio? Porque talvez você não volte mais para aljava, mas você cumpriu o seu propósito. Você cumpriu o seu propósito de ser lançado como uma flecha e queimou tudo à sua volta. É essa geração que a gente que está na minha frente, é essa geração que eu estou olhando, uma geração de flechas que vão ser lançadas e que vão tacar fogo na Babilônia, uma geração de flechas que vai cair no meio de uma confusão e vai trazer o poder e o fogo de Deus, e tu, ah meu Deus, uma geração que não vai temer o martírio, uma geração que não vai negá-lo, uma geração que não vai correr, que vai dizer, eu vou com você, eu vou com esse cordeiro que eu digo que eu tanto amo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não é uma geração que vai correr. Não é uma geração que vai bater de frente com a tribulação e vai dizer, não, eu não quero. Mas é uma geração que vai dizer, eu vou, e mesmo que isso me custe a vida. É essa a identidade dessa geração. Uma geração que vai amá-lo, que vai reconhecer que é filho, ao ponto de morrer, ao ponto de ser martírio, ao ponto de ser uma flecha que não volta para a aljava, não volta para o seu lugar de segurança, mas cumpre o seu propósito. Essa é a geração de vocês. Essa é a geração de vocês. Cara, não se apegue àquilo que está sendo falado lá fora no meio da grande confusão. Vocês não são uma geração fraca, vocês não são uma geração depressiva, vocês não são uma geração Nutella, vocês são uma geração que vai ser como flechas incendiadas em meio à Babilônia. Ah, fique de pé comigo. Essa é a geração de vocês. Quando eu olho para vocês, eu vejo flechas incendiadas. Flechas incendiadas que queimaram tudo à sua volta.